Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Começando a semana, eu quero falar para você, meu irmão, quero falar para você, minha irmã. Busque de todo o seu coração como Deus te enxerga e avance rumo ao propósito que Ele tem para você, porque Ele lhe considerará uma vitória maravilhosa que você se orgulhará no final. Verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. Isaías 53, versículo 11. Bom, dito isso, quero trazer aqui algo da parte do Senhor. Vamos para a nossa conversa, aquilo que Ele tem falado ao meu coração. Vamos para a nossa breve reflexão, e o texto hoje para a nossa breve reflexão, ele encontra-se justamente no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Mestre. Capítulo 7, quero ler com vocês a partir do verso 40, diz assim o texto sagrado. Quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam, certamente este homem é profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram, este é o Cristo, e ainda outros disseram, não é possível. O Cristo virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele. Eu quero repetir, ninguém pôs a mão nele. O inimigo arma ciladas, Cristo desarma ciladas, não vão te tocar, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero aqui contextualizar rapidamente. Jesus pregou na festa das cabanas, no último dia, falando que quem crê nele, águas vivas fluirão do seu interior, fazendo uma clara menção ao Espírito Santo depois de sua morte. E essa é uma verdade inquestionável. Quem já experimentou o doce Espírito fluindo, sabe que jamais cessa a ação dele em nós de nos convencer do propósito, de nos convencer de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E isso provoca vida dentro do nosso coração, descobre vida quem encontra com a graça do Espírito. A graça do Espírito é a graça de Jesus manifestada por meio do seu Espírito Santo. E o que aconteceu, irmão? Divisão e descrença. Eu quero repetir, divisão e descrença. E eu quero trazer esses versículos para a nossa vida, porque sempre será dessa forma quando o Senhor trouxer uma palavra, seja ela pessoal ou coletiva. Acontecerá essas evidências. Preste bem atenção, fala assim, quando as multidões ouviram dizer, alguns declararam. Perceba, irmão, as multidões, muitas pessoas, diversas opiniões. Mas nós precisamos entender que em Jesus, em João 14:6, e para nós que cremos nele como o Filho do Deus Todo-Poderoso, a manifestação da palavra, é aquilo que está escrito em João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu quero tomar do pressuposto que foi justamente uma palavra da boca de Deus que provocou essa divisão. Ou seja, uma palavra da boca de Deus, ela é verdade. Ela já é uma verdade estabelecida e ela jamais voltará vazia para Deus sem cumprir o seu propósito. Então, sempre quando a verdade for dita, haverá diversas opiniões. Eu quero repetir isso. Sempre que uma verdade de Deus for dita sobre a sua vida, meu irmão, sempre que a verdade de Deus for dita sobre a sua vida, minha irmã, haverá diversas opiniões sobre ela. E você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa saber quem é e quando é que Deus está falando com você. E se apoiar com veemência sobre aquela palavra, porque a palavra ela já é uma realidade. A palavra ela é uma promessa daquilo que acontecerá, para que nós não venhamos nos comportar como o Tiago fala, como uma pessoa que é levada por qualquer vento de doutrina. Olha o que Paulo fala a respeito disso. Acontecia isso em algumas reuniões nos cultos da igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 19, a palavra fala assim, não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem é os que estão certos. Ou seja, meu irmão, quando a verdade for dita, a mentira precisa ser manifestada para nós sabermos realmente, verdadeiramente, aquilo que é verdade.
Então não se preocupe. E quais foram essas opiniões? Bom, se manifestaram 3 tipos de pessoas e é o que eu quero trazer para a nossa vida hoje. Isso com certeza já deve ter acontecido na sua vida, meu irmão. Os primeiros falaram assim: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Então toda vez que uma palavra vier da boca de Deus, irmãos, alguns vão crer que é uma resposta de Deus. Há uma espera, há uma oração feita há um tempo atrás. Alguns vão crer. E aqui colocaram como profeta. E o que o profeta representa? Justamente ele falava em nome de Deus. Então alguns vão crer, meu irmão, na resposta de Deus. Até que a espera acabou. Alguns vão crer que a resposta de Deus chegou e que a espera acabou. Em Marcos capítulo 1, no versículo 15, o Senhor Jesus diz: o reino de Deus chegou, o tempo prometido chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho. E entenda que a palavra arrependimento é justamente se voltar para Ele, se voltar aos seus propósitos, se voltar à palavra estabelecida. E esse tempo prometido já chegou, então haverá pessoas assim, haverá pessoas que vão crer que você está vivendo um tempo de Deus, haverá pessoas que vão crer que o irmão Alisson está vivendo um tempo de Deus, e haverá pessoas que quando ouvir a palavra de Deus, que vão crer que é justamente uma resposta de Deus para suas vidas. Mas haverá outros tipos de pessoa, e esses aqui são os que eu mais gosto, irmão. Por quê? Fala assim, ó, outras afirmaram, ou seja, uma afirmação. Uma afirmação é algo que é concreto. Uma escolha, irmão, uma posição concreta. A posição é a mesma e ela permanecerá. Eu quero repetir, essa posição é a mesma e ela permanecerá. Alguns afirmaram, ele é o Cristo. E o que é o Cristo, irmão? Nós vemos isso em Lucas 9:35, quando Jesus, no Monte da Transfiguração, recebe uma palavra do Deus Todo-Poderoso. Ali o céu se abre novamente num culto daqueles que eu creio que deve ter sido o mais espetacular, o mais extraordinário já celebrado na terra, no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam ali, os 3 líderes dos primórdios da igreja, junto com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava lá, mas apareceram Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E a voz dizia: este é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. Ou seja, e naquele momento Moisés e Elias desapareceram. O que Deus estava falando? Que ele era o escolhido, o Cristo. Que tudo que ele dissesse, Deus aprovaria. Que Jesus Cristo é o suficiente. Então, alguns afirmaram, este é o Cristo, este é o escolhido. Alguns vão afirmar, meu irmão, ser a escolha certa a se fazer. Eu quero repetir. Alguns vão afirmar que escolher Jesus é a melhor decisão da vida. E eu faço parte desses. E você? Bom, antes de você se encaixar aí, eu quero falar sobre o terceiro, mas entenda, irmão, que a escolha certa a se fazer sempre é entender que Jesus é o Cristo. Alguns vão afirmar que esta é a escolha certa a se fazer. Quero ler com vocês o capítulo 16 de Mateus. Ele retrata uma passagem bastante interessante a respeito de escolhas, daquilo que nós devemos fazer. Porque se nós escolhermos e admitimos que Jesus é o Cristo, inevitavelmente algumas coisas vão acontecer. Ou seja, ele vai exigir algumas coisas de nós. Diz assim, ó, em Mateus 16, versículo 24 ao 24 e 25, eu vou ler. Diz assim: e Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça dos seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por mim, a causa terá a vida verdadeira. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, esses 2 versículos. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, a cruz, ela está concomitantemente naquela época como o modo mais usado de condenação para pagamento justamente das dívidas, de
de transgressão da lei. Era, por exemplo, como se fosse a cadeira elétrica nos Estados Unidos e outros países que têm a pena de morte, a qual a pessoa transgride uma lei que necessariamente precisaria ser executada. E o que Jesus está falando sobre o seu discipulado, sobre aceitar ele como Cristo, é justamente que nós devemos negar os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades, os nossos próprios conceitos. Muitas pessoas fazem como ele fala no versículo 25, que quem quiser salvar a sua vida deve perder, e perder aqui é justamente abdicar, meu irmão, dos seus próprios interesses. Não necessariamente devemos morrer igual Cristo morreu, mas nós devemos sim ter no coração uma disposição de morrer pelo Mestre, se necessário for. E aí? Você tem essa disposição no coração? Como Paulo afirma em Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. Essa disposição, ela vai tomando conta do nosso coração à medida que nós vamos aprofundando no propósito, na palavra. Logicamente, o Senhor não pede a todos, irmão, não vai pedir a todos a vida, até porque muitos mártires já sangraram e foram a semente da igreja, como Estevão, como o próprio Tiago morreu decapitado, Pedro morreu de cabeça para baixo, e vários, sabe, que sangraram por almas, sangraram por amor a Jesus. Eu quero falar, vários sangraram por almas e sangraram por Jesus, mas essa sempre é a escolha certa a fazer. Agora, há pessoas que tentam realmente salvar a sua vida, salvar a si mesmo, assim como os ladrões da cruz queriam descer da cruz. Então, quem tenta salvar, ele fala assim, no versículo 26, ele fala do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, porque aquele que perde a sua vida por amor a ele já está a salvando, e é justamente isso, de entregar para ele todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso pensamento. Eu falei sobre isso, e Jesus, ele não quer só um pedacinho, ele quer você por inteiro, meu irmão. Ele quer você por inteiro, e isso é para quem decidiu verdadeiramente ser um adorador. Bom, vamos para o terceiro, para podermos analisar. O terceiro diz, não é possível o Cristo virá da Galileia. As Escrituras afirmaram claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Irmãos, o terceiro já logo na primeira palavra que eles falam já se declara, não é possível. Não é possível. Bom, eu quero falar, meu irmão, minha irmã, na minha Bíblia, em Lucas 9, versículo 23, fala que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, alguns, porém, que a partir do momento que nós nos posicionarmos do lado de Jesus, não crerão. E tentarão provar com tudo o seu ponto de vista. Tentarão provar com tudo o seu ponto de vista. Usarão as Escrituras, usarão a geografia e usarão até mesmo a família. Olha o que eles falam. Fala assim, as Escrituras afirmam claramente. Jesus é a própria Escritura. Jesus é a própria palavra. Jesus é a manifestação. O primeiro lá, ele está até num estágio inicial, porque ele acreditou numa profecia. E talvez ele venha a se tornar um discípulo, mas o Senhor Jesus, ele é a própria profecia. E entender isso traz para nós justamente uma firmeza de propósito. Propósito para curar a ferida. Firmeza no propósito, meu irmão. Firmeza na missão a qual o Senhor delegou para nós. E alguns tentarão, sabe, abdicar, tentarão usar justamente das Escrituras, tentarão mostrar para por A mais B que o caminho que nós estamos seguindo é o errado, de crer no Filho do Mestre, naquilo que nós ouvimos falar. Outros falarão da seguinte forma, Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei nasceu. Vou colocar a primeira geografia, em Belém. Tentarão falar do lugar da onde nós viemos, tentarão falar que nós não merecemos, porque talvez viemos da favela, talvez vão falar que um maloca não pode ser vencedor, talvez vão falar que simplesmente pelo simples fato de nós termos nascido aonde temos nascido, ou de morarmos aonde nós morarmos, não somos merecedores das nossas conquistas. Não crerão, irmão.
não acreditaram em você, não acreditaram em Jesus, não acreditaram em Jesus. E outros falaram da nossa família, porque a figura para Israel é que Jesus deveria ser o rei conquistador. Ele deve nascer da linhagem real de Davi. Então muitos vão falar que para nós merecermos, nós precisamos ter sangue azul. Nós precisamos ter sangue nobre. O que a Bíblia, na verdade, não dizem isso. Querem colocar máscaras em nós. Irmãos, por muito tempo eu acreditei no que as pessoas falavam da Bíblia, falavam de mim, a respeito de mim. E até que eu resolvi fazer a pergunta para Jesus, irmãos. E nós assumimos essas máscaras de frente. Sabe qual que é o problema? Que tudo que é contra Jesus é uma mentira para a nossa vida. Uma mentira. E essas máscaras, nós devemos arrancá-la. Nós não somos, sabe, o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E entender realmente a visão que Deus tem sobre nós trará segurança e firmeza justamente para caminharmos sobre esse propósito, arrancando as máscaras. Sabe por quê? Dá muito trabalho, irmão. Dá muito trabalho, minha irmã, sabe, ficar mantendo uma mentira. Tem pessoas que, para manter a mentira, irmãos, elas constroem um cenário todinho, sabe, inventado, e depois tem que ficar lembrando o que falou para poder, sabe, seguir exatamente naquele trilho, para não provocar dúvida. Mas é necessário que nós venhamos arrancar, principalmente essas máscaras que colocaram em nós. Tem pessoas que são só felizes quando a aplaudem ou quando elas ganham like no calabouço dos likes. E não, irmão, nós somos felizes porque Jesus morreu na cruz por nós. Quero ler com vocês Lucas capítulo 5 e já partir para o desfecho final daquilo que diz essa ministração. Lucas capítulo 5, versículo 32, as escrituras sagradas dizem o seguinte: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos ler na linguagem atual. Eu não vim chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados, dos seus erros, daquilo que você acreditou durante todo o tempo. De acreditar, não, mentira, muitos de nós acreditamos, vivemos um castelo da fantasia, meu irmão, e tentamos manter aquela fantasia construindo, colocando tijolos num castelo que está prestes a desabar. Não construa um castelo, sabe, de fantasia. Constrói verdadeiramente uma casa edificada na rocha, porque quando o vento bater, quando as enchentes vierem, ela permanecerá. Então, partindo disso, a palavra diz: assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Irmão, todos podem estar divididos a respeito de você. Todos podem falar o que quiser. Quando entenderem que não podem te manipular, vão dizer que você é uma pessoa difícil de lidar. Vão dizer, minha irmã, que você é uma pessoa difícil de lidar. Acredite, eu já passei por isso. E, olha, uma das coisas que o Senhor trabalhou no meu coração foi justamente sobre a carência, porque quando nós estamos carentes emocionalmente, até o amargo se torna doce. Porque aquilo que parece bom, que vem disfarçado de doce, às vezes é amargo, às vezes o final é fel. E a fome no deserto, a sede no deserto nos faz aceitar qualquer tipo de situação, mas não aceite. Haverá divisão de opiniões, haverá divisão, sabe, na sua família, haverá divisão na igreja, haverá divisão aonde você for a respeito de você. Mas você não pode se sentir dividido, se sentir dividida. Fique firme diante da palavra, da verdade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você tem um propósito, meu irmão. Eu quero falar, minha irmã, você tem um propósito lindíssimo. Você vai ser uma bomba atômica no inferno nas mãos de Deus. E é por isso o motivo de tanto sufoco. Quero ler com vocês um texto que explica bastante isso. Jonas passou por isso. Jonas, o profeta fujão, eu tenho lido bastante dele, né? Mas olha o que diz Jonas 1, 14 a 16. Fala assim, ó: então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. O mar se acalmou, irmão.
Eles ficaram, eu estou rindo, mas é de nervoso. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram sacrifício e lhes fizeram promessas. Glória a Deus. Olha, qual que é a situação? Jonas, o profeta fujão, não queria obedecer a Deus. Então nós precisamos tirar os Jonas do nosso barco. Aqueles que não querem obedecer a Deus, aqueles que não têm a fé, a mesma fé que nós professamos. Irmãos, devemos amar tudo? Devemos. Nós devemos orar sim por pessoas que nós amamos e não acreditam em Jesus, mas jamais devemos implorar o seu amor, implorar que elas fiquem no nosso barco. Não, joga fora, deixa Deus tratar esse Jonas. A palavra fala que o mar se acalmou. O que é isso, irmão? Uma constatação real de que a vontade de Deus para aquele momento era que Jonas fosse lançado e sofresse o juízo divino da sua desobediência. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, o que houve naquele momento? Uma divisão. Houve uma divisão. Os marinheiros foram para um lado e Jonas para a boca do peixe. Então, haverá sempre divisão, assim que nós nos posicionarmos. Irmãos, logicamente não como Jonas, como obediência. E o que isso traz de benefício para mim, irmão Alisson? O que traz de benefício? Fala logo. Olha, alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele. E o diabo, a intenção dele é clara, meu irmão, é te prender. É te prender, minha irmã. Te prender numa ferida, te prender num trauma, te prender num passado, te prender na falta de perdão, te prender em algum pecado, te prender na ira, na raiva, no ódio, te prender em uma mentira, te prender com máscaras. O pecado quer nos prender. O pecado, ele promete amor, mas ele paga com a dor. Ele promete 1000 maravilhas, mas ele vem com prisão e morte. Então, o que nós podemos fazer, irmão? Bom, seguir do lado de Jesus, sabe por quê? Olha o que a palavra fala. Oh, glória! Mas ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode parar um adorador, nem mesmo as celas de uma prisão. Em Atos capítulo 16, a palavra fala que Paulo e Silas, quando era meia-noite, oravam com todo vigor ao Senhor, com todo vigor, sabe, cheios de feridas, sangrando, sabe, uma realidade cruel e sangrando, acusado de coisas que nem fizeram. E os presos somente ouviam, porque tinham presos encarcerados. Então a sua história será uma história de superação. Não é uma história para qualquer um, é uma história para um adorador que adora em espírito e em verdade, que traz vida através da oração. E a palavra fala que eles clamaram e eles adoravam o Senhor mais alto que podiam, meu irmão, mesmo estando no fundo do poço. Quando deu meia-noite, veio um terremoto, meu irmão, e quando o terremoto de Deus vem, as correntes se estilhaçam, as correntes se partem. Aquilo que nos prendia já não nos prende mais. Não nos prende mais. Não nos prende mais. Não nos prende mais. Ninguém pode parar um adorador. Ore, adore. Ore, adore. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Continue louvando ao Senhor. Tá difícil, louve. Tá triste, louve. Tá complicado, louve. Estão te acusando, louve. Aleluia. Porque ninguém pode, irmão. Ninguém pode parar uma pessoa assim. Uma pessoa que adora o Senhor e que sabe o seu propósito em Deus, ela se torna inabalável, imparável e incansável. Essa é uma verdade das Escrituras. E eu quero terminar com vocês para deixar essa palavra com um versículo que está em Salmos, capítulo 34, o livro da adoração, que diz assim, quero ler na versão Ferreira de Almeida, o mais perto do original. Temei ao Senhor, vós que sois santos, porque nada faltará aos que o temem. Quero ler na linguagem atual que diz, temam ao Senhor, vocês que são seus santos, porque nada te faltará. Que Deus abençoe, irmãos, que essa mensagem possa ficar ao teu coração, sabendo que o caminho certo sempre é do lado da verdade, sempre é do lado de Jesus, e que Ele tem sim uma linda recompensa pelo teu sacrifício de seguir o teu propósito. Que os irmãos possam ficar com a breve mensagem. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.